Shalom, shalom! Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano. Este é o segundo vídeo da série Parashá Katan, ou Porção Pequena. Toda semana temos uma porção da Torá para estudarmos, até que no Shabat ela é ministrada na congregação. Parashá Katan é uma pequena porção que durante a semana vamos meditando, uma sugestão de linha de raciocínio para auxiliar nos estudos da Bíblia. A primeira porção é Bereshit, no princípio. Nesta segunda Parashá Katan, abordamos a tentação de Eva e a tentação de Adão. Espero que goste, curta, compartilhe. Vamos ao estudo. Na Parashá Katan anterior, vimos que o Messias Yeshua no primeiro versículo. Vimos também que o Shabat, ou sábado, ele foi dado para a humanidade, e não especificamente para o povo judeu. Hoje vamos olhar para a tentação de Adão e Eva, porém, com outros olhos. Nós vamos desentulhar um tesouro escondido no capítulo 3 de Bereshit, Gênesis. Um tesouro que, veja só, define o padrão de toda a confusão religiosa que vemos até hoje. A história que a tradição romanizada nos conta é simples, não é? Deus disse, não coma, a serpente enganou, Eva comeu e pronto, pecado. Mas será que é essa a realidade? Será que foi só isso? E se eu te dissesse que Eva, no momento da tentação, estava observando um mandamento que Deus nunca deu? E se eu te dissesse que ela estava obedecendo a um dogma, uma tradição humana, e foi exatamente isso que a fez errar o alvo? Parece um absurdo? Então calma que eu vou te explicar. Abra a sua Bíblia. Vamos fazer a arqueologia do texto. Primeiro, qual foi a ordem original de Deus? Veja o que diz aqui, em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. O Eterno ordena ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ordem é clara, é cristalina. A instrução, a Torá original, era uma, não comerás, ok? Em algum momento Deus disse, não toque? Não. A ordem era específica, não comer. Agora pule para Gênesis capítulo 3. A serpente, a Nahash, chega e ela começa o diálogo com Eva. E preste atenção no que Eva responde. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Até aqui, tudo certo, né? Mas veja o que ela acrescenta, nem nele tocareis, para que não morrais. Veja só, de onde Eva tirou o nem nele tocareis? Isso não estava na instrução original. Isso é um acréscimo, isso é um dogma, é a primeira tradição de homens registrada na história. É uma cerca que Adão ou ela mesma decidiu construir ao redor da palavra de Deus, achando que estava ajudando, achando que estava sendo mais piedosa. Qual é o resultado dessa teologia perniciosa? Aí é que está o tesouro escondido. O dogma, o não tocar, se tornou o ponto fraco. Pense comigo, a serpente estava lá, insistindo. O que você acha que Eva fez primeiro? É muito provável que ela tenha estendido a mão e tocado no fruto. E o que aconteceu? Ela morreu? Não. No exato momento em que ela tocou no fruto e nada aconteceu, o que a serpente pode ter dito para ela? Você tocou e não morreu. Eu disse para você, Eva, isso é tudo mentira. Deus disse que se você tocasse, morreria. E veja só, você está com o fruto na mão e não morreu. Pode comer que nada vai acontecer. Você será sábia como Deus. Você entende a profundidade disso? O dogma que ela estava observando fez a verdadeira palavra de Deus parecer uma mentira. A religião dela, o acréscimo, invalidou a Torá, a instrução de Deus. A serpente atacou em cima do dogma e, com isso, fez parecer que a palavra de Deus não era verdadeira. A serpente atacou o acréscimo que o homem fez à palavra, e quando o acréscimo caiu, a palavra verdadeira foi junto. Esse é o padrão da religião romanizada desde o Éden. Ela pega a instrução pura de Deus e adiciona dogmas, não toque, não celebre o Shabat, coma isso, não faça aquilo. E esses dogmas apenas nos fazem errar o alvo. É importante observarmos, quem seria capaz de criar o primeiro dogma? A serpente não foi? A ordem de não comer do fruto foi dada para Adão. Isto está no capítulo 2, versos 16 e 17. A criação de Eva só ocorreu depois, está registrada no verso 21. Talvez Adão tenha criado esse dogma com uma boa intenção, talvez para evitar a curiosidade de Eva. Sendo isso ou não, o dogma estava na mente de Eva. Quando Eva toca no fruto e não morre,
ela coloca em dúvida o verdadeiro mandamento. Quando criamos regras de nossa cabeça, muitas vezes criamos problemas para nós mesmos. Parece que foi isso que aconteceu com Adão. Se ele criou o dogma com a intenção de ter um certo controle sobre Eva, que é exatamente o que muitos líderes religiosos fazem, criam dogmas para controlar o povo. Se Adão fez isso, ele foi enganado pelo fruto de seu próprio dogma. Não foi a serpente que enganou Adão, foi Eva. Veja só, com quem a serpente, a Nahashi, estabelece um diálogo, com quem ela debate, com quem ela usa a sua retórica para distorcer a Torá, a instrução de Deus, é exclusivamente com Eva. Dos versos 1 a 5 do capítulo 3, é um debate entre a serpente e a mulher. Adão está onde? Ele está mudo. O que acontece? Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aí está, o engano foi consumado em Eva, a serpente a convenceu, mas preste atenção no que vem depois. O texto continua: e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Você entendeu o que o texto está dizendo? Adão recebeu a proposta de Eva, não da serpente. Ele ouviu a promessa da serpente que disse que eles seriam como Deus? Não sabemos. O que sabemos é que, vendo Eva viva diante dele, depois de ter comido do fruto proibido, Adão também comeu. Adão não foi enganado pela retórica da serpente. Ele agiu passivamente, ele aceitou a proposta, e quem deu o fruto a Adão foi a serpente? Não. Quem deu o fruto para ele foi Eva. Adão não foi enganado. Ele viu o que aconteceu, ele viu a esposa viva depois de comer, então ele tomou uma decisão consciente. Ele pegou o fruto da mão da mulher dele e comeu. A tradição religiosa quer tratar Adão como uma vítima, mas o texto o coloca como um participante consciente, que falhou em guardar a instrução e em proteger sua esposa. Mas aí você pode dizer, ok, isso é uma interpretação de Gênesis. Então vamos tirar os óculos romanos e ver o que o Novo Testamento diz. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. Preste atenção que esta aqui é a revelação final sobre o assunto. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É preciso desenhar? O texto bíblico é explícito. O apóstolo Paulo faz a distinção teológica crucial. A palavra grega para engano, da pataó, foi aplicada a Eva, não a Adão. O pecado de Eva começou no engano, na mente. O pecado de Adão foi rebelião aberta. Ele sabia qual era a instrução, ele não foi iludido, e ainda assim ele escolheu comer. Isso é muito mais sério, não é? A queda de Adão não foi por ingenuidade, foi por uma escolha deliberada de seguir a voz da sua esposa em vez da voz do seu Criador. A pergunta que poderia ser feita é: essa rebelião acabou ali com Adão e Eva? A resposta é não. Essa rebelião continua até hoje. Muitas pessoas que frequentam fielmente uma congregação, seja judaica messiânica, seja cristã, muitas delas, se não a maioria, fazem a mesma coisa. Deus disse para santificarmos o sábado, muitas santificam o domingo. Deus disse para não acender fogo no sábado. Muitos religiosos dizem que cumprir essa regra hoje seria hipocrisia. E por que fazem isso? Porque dogmas religiosos dizem que o domingo é o dia do Senhor para o cristão e que acender fogo hoje não tem nada a ver para muitos judeus messiânicos. Vemos pregações e atos que mantêm práticas e dogmas inventadas por homens. Mas isso não é novidade. O próprio Senhor Yeshua citou o profeta Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 8, 9. O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento, toda a sua força. Quando alguém acata dogmas de homens, o amor está em primeiro lugar à sua religião e não a Deus. Muito bem. Este é um tesouro escondido. A tradição romanizada gosta de culpar a serpente por tudo, mas a Escritura mostra que o pecado de Adão foi direto,
consciente. Se você quer continuar desentulhando esses tesouros e parar de errar o alvo por causa de ensinos superficiais, se inscreva no canal e ative as notificações. E me diga aqui nos comentários: você já tinha percebido que o próprio apóstolo Paulo afirma que Adão não foi enganado? Vamos continuar essa conversa. Shalom, shalom.